Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no DP Channel, mais um giro comigo, com o Rodrigo Seixas, para a gente falar bastante sobre o Bragantino. Para quem não conhece a gente, eu sou o Diego Pérez, e para quem não conhece o Rodrigo, ele é o Rodrigo Seixas também. E a gente está aqui para falar bastante aí sobre o Massa Bruta, que voltou a vencer fora de casa, hein? Aleluia! O Bragantino, após mais de 3 meses, quase 4 já, né? Iria enfrentar o América Mineiro de novo agora no sábado, que foi exatamente antes dessa vitória contra o Avaí, a última vitória do Bragantino fora de casa lá em julho. Então foi uma vitória importante também por conta disso, né? Essa questão desse retrospecto recente fora de casa, mas o Bragantino que acabou jogando bem também. Eu acho que esse é o ponto mais positivo de todos, dada a fragilidade também do Avaí, que está praticamente já na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Eu estive por lá acompanhando de perto, né, o que foi essa partida do Bragantino, e pude ver uma equipe se movimentando bastante, com destaque para alguns jogadores que oscilaram muito na temporada, o Johan e também o Arthur. Mas o Rodrigo Seixas vai falar um pouco mais sobre isso. Rodrigo, com gols de Arthur, gol de Elinho, o Bragantino acabou vencendo o Avaí por 2-1, jogão de bola, né? O Bragantino acabou fazendo um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Olá, pessoas. Fala, Diego. Eu acho que assim, foi um dos melhores jogos do Bragantino nesse segundo turno. O Bragantino fechou um turno sem vencer fora, né? Porque foram 9 jogos fora de casa sem vencer, daí conseguiu vencer, então ele praticamente fechou um turno inteiro de jogos sem vencer. Foi só a terceira vitória do Bragantino fora de casa no campeonato, o que ajuda muito a puxar o time para baixo, né? O time hoje é o 13º colocado, mas eu acho que ele imaginava estar bem acima disso. Mas nesse jogo funcionou. O meio de campo foi o meio de campo mais criativo, com o Raul, o Lucas Evangelista e o Johan, que funcionou bem, né? Acho que o Avaí também deu muito espaço para eles, né? O que facilita demais. O Avaí fechava a entrada da área ali, mas atrás disso ele dava espaço para todo mundo poder receber a bola livre, poder pensar e ter tempo. E o Johan, com tempo para pensar, ele consegue jogar melhor, né? O Johan, ele sofre um pouco quando ele é mais marcado de perto, quando trazem um jogo físico para cima dele. E nesse jogo não teve nada disso, né? Porque o Avaí dava espaço e o Johan foi criando as jogadas dele, o Arthur foi criando as dele. Depois que saiu o primeiro gol ali com o Arthur, que aliás o Arthur repetiu uma jogada que ele tinha feito já no fim do Campeonato Brasileiro passado, né? Ele fica escondido ali na trave, no escanteio, ninguém olha para ele, a bola vem ali na segunda trave, ele aparece sozinho, faz o gol. E depois desse gol, o Bragantino ficou mais confiante no jogo e pôde aproveitar a velocidade contra-ataque, né? Daí o Arthur avança pela direita, cruza e o Aninho faz o gol. Acho que foi um jogo tranquilo. No final, o Luan Cândido, que é especialista em fazer pênalti inútil em hora que não faz o menor sentido do jogo, fez outro pênalti, né? Ele foi tentar tirar a bola, bateu a mão na bola e deu um pênalti para o Avaí, né? Ele e o Cleiton têm alguns pênaltis é, que eles fizeram sem a menor necessidade nesse campeonato. E daí o Avaí deu uma diminuída ali no placar, mas nada que ameaçasse a vitória do Bragantino, que venceu e agora está perto de uma vaga na Sul-Americana. E a gente vai tratar sobre a classificação do Bragantino, né, na tabela. Mas você mencionou o Arthur, né? Ele vive altos e baixos, inclusive, na temporada. Veio motivado para esse jogo. Estava bastante animado, viu, Rodrigo? O Arthur estava bastante sorridente, enfim. Dentro de campo deu para ver também o quanto ele estava se sentindo bem à vontade. O Arthur está sendo especulado em vários clubes, né? Dificilmente, e aqui eu digo isso até pelo que a gente tem acompanhado de bastidores e tudo mais, pessoas próximas. Dificilmente o Arthur vai continuar no Bragantino. O quanto ele foi importante, né? O quanto ele ainda é importante sendo esse cara diferente. Eu acho que depois do Claudinho, o Arthur foi o jogador mais de um nível técnico maior assim que passou pelo Bragantino, né? É, eu acho que hoje ele é o melhor jogador do time, né, no quesito técnico, né? Eu acho que ele é a referência no ataque. E nesse último jogo ele marcou um gol e deu uma assistência. E no fim de semana ele fez o L, né? E tinha muita gente reclamando que ele tinha se posicionado muito politicamente. E eu acho que ele só saiu um pouco do padrão do que costuma ser jogador de futebol, né? Jogador de futebol costuma ser um cara que não se expressa, um cara que não tem muitas preferências fora do campo, né? Você normalmente só vê o cara jogar e fazer aquelas entrevistas meio padrão, né? Saído de campo. Quando ele fala um pouco mais, acho que incomodou um pouco o pessoal, também no momento político um pouco diferente no Brasil, né? Mas lembrando que no próprio clube, né? O Johan é do outro lado, daí tem o Sorriso que também apareceu. Então, acho que
teve uma demonstração um pouco maior, teve gente que achou isso meio, o cara fica aí, mas depois não joga, não tá focado. Bom, na mesma semana ele fez acho que um dos melhores jogos dele na temporada e foi importante na partida. Mas tá parecendo mesmo que ele não vai ficar por muito tempo, né? Tem times no Brasil que querem ele, mas eu acho que é mais fácil ele sair para fora. Primeiro que o Bragantino imagina que vai ganhar mais com isso, e o Bragantino também não quer ficar reforçando o outro time do Campeonato Brasileiro, né? Já fez isso com o Fabrício Bruno, né? E eu acho que talvez não seja uma questão que o Bragantino queira de novo. A não ser que, por acaso, o Arthur queira muito ir para esse outro clube que possa oferecer uma proposta para ele, né? Mas eu não sei, eu acho que o foco principal dele deve ser a Europa, mas se bobear, ele acaba indo para, sei lá, para a Ásia, para algum outro país, dependendo do valor que paguem para ele e da proposta que acabem fazendo. Bom, acabando a partida lá, Rodrigo, eu entrevistei o Johan, né? E a gente falou sobre o jogo, a gente falou da temporada dele, ele admite, né, a oscilação, enfim, cita as lesões que ele teve. Uma até bem estranha, né, na mão, ele acabou fraturando duas partes da mão em uma jogada contra o próprio Avaí também, né, envolvendo o William Potker, só que aqui em Bragança Paulista. Mas eu acho que o principal assunto da entrevista, né, e não tinha como não perguntar, foi quanto à questão da permanência ou não dele também no Bragantino. Porque vai chegando o final de ano e aí a gente começa a falar, né, de especulações, possíveis saídas, possíveis jogadores que vão permanecer ou que vão chegar. E o Johan é essa situação de, será que o Bragantino vai comprar ele? Segundo informações que a gente tem, uma compra gira em torno ali de 7, 10 milhões. E o Bragantino tem essa opção, tem a opção vinculada ali em contrato, né? O Johan disse que é o desejo dele permanecer, que ainda não se tem um consenso, né? Ou ainda não está definida essa situação, mas que é o desejo dele. A pergunta que eu faço a você, Rodrigo, o clube não se posiciona e é natural também, né? O clube não fala abertamente sobre negociações. Mas a pergunta para você, Rodrigo, se coloque aí no lugar do escuro, você continuaria com o Johan no elenco, meio-campista, camisa 10 de 29 anos? A gente tem que lembrar que o Bragantino é praticamente um time de Olimpíada, né? Ele tem os jogadores sub-23 e um ou outro acima da idade. O Johan é um desses caras acima da idade, né? Assim como o Aderlan e um ou outro jogador ali. Então, esses casos teriam que ser jogadores que são realmente relevantes e importantes para o que o time vai ser daqui para frente. Então, se o Bragantino avaliar que o Johan é um cara fundamental para o que o time precisa fazer na próxima temporada, eu acho que ele fica. Só que acho que isso também passa pela comissão técnica, né? Se eles acham que o cara é realmente fundamental para a equipe e também se a comissão técnica vai ser essa, né? Porque hoje a gente também não sabe se a comissão técnica vai ser a mesma, né? Se o Barbieri vai continuar para o ano que vem. Então, talvez essa mudança passe até pelo próximo, se tiver, né, próximo treinador, uma ideia do quanto ele vai ser importante, porque ele é um cara que já passou da idade Bragantino, né? Ele já tem lá 28, 29 anos, então é um cara que, se ficar, ele vai ter que ser um cara bem importante. Em alguns momentos da temporada ele foi o cara importante, só que o problema foi que ele oscilou demais, né? Então, talvez um cara que oscile demais, talvez não seja tão interessante ser um jogador importante, sendo que o Bragantino tem outros jogadores para a posição dele que ainda não evoluíram, né? E talvez fosse mais interessante para o clube evoluir jogadores dessa posição. Que acho que os dois principais são o Miguel e o Bruninho, que têm praticamente a mesma idade e praticamente não jogaram na temporada. É verdade, né? O Barbieri até falou um pouco sobre o Bruninho, o Guilherme, ele nem foi perguntado sobre, né? Mas falou, olha, são jogadores jovens, a gente tem que respeitar o processo de adaptação também, ao profissional e tudo mais. O Guilherme eu até entendo, né? O Bruninho chama atenção porque ele tá há tanto tempo já, né? Treinando no profissional. E é sempre essa questão da cautela, cautela. Um jogador que era a promessa, né? Da Red Bull até então. Acho que falta um pouco de oportunidade para o Bruninho em campo. Até porque das vezes que ele esteve em campo, ele foi bem, né? Ele foi bem participando de jogada de gols, enfim, fazendo gol. Mas, enfim, é uma questão até para a gente debater depois, essa do Bruninho realmente. Por que que ele não tem tanta oportunidade? O Miguel mesmo, né? Teve bons momentos, entrando bem e parou de ter essa sequência, né? Do nada também. São algumas questões, algumas escolhas do Barbieri, né? Da comissão, que particularmente eu não entendo muito. Até já perguntei algumas vezes, a resposta ela foi passeando por vários lados e não chegou a uma exatidão, né? Mas enfim. E vocês citou um ponto importante, né? Porque eu perguntei ao Barbieri sobre o Campeonato Paulista do ano que vem.
Aí depois eu fiquei pensando, pô, mas será que eu devia perguntar? Será que ele que vai estar aqui realmente? Mas valeu a pena pelo depoimento, né? Você permaneceria com o Barbieri, Rodrigo? É aquela coisa, né? Tem que achar alguém no nível dele, melhor que ele para chegar no time, e ver o quanto você ainda imagina que ele pode ter futuro, né? No dia a dia ali. Os caras estão comprando a ideia, os caras estão achando que pode render, porque ele está há bastante tempo, então todo mundo conhece ele. Conhece como ele treina, como é que ele trabalha o dia a dia, como é que ele fica em momento de pressão, em momento de jogo decisivo, em mata-mata, em campeonato brasileiro. Você sabe todos os momentos dele como técnico. Aí você tem tempo para avaliar realmente o trabalho, né? Normalmente, no Brasil, você pega técnico, sei lá, tem 3 meses e você não consegue avaliar. No caso dele, você consegue. Você consegue avaliar. O clube sabe coisas que a gente não sabe, né? Por exemplo, se ele pediu algum jogador e o jogador na hora que veio jogou mal. Então, assim, a gente também, o clube também tem essa noção. Então, às vezes, parece que o trabalho chegou no limite. Às vezes parece isso, mas a gente também sabe que o elenco tem um limite dele. Então, a gente tem que ver até onde o limite é só do elenco, até onde o limite é só do técnico. Mas talvez, se o Bragantino tiver uma boa ideia de um novo técnico, de alguma coisa que possa realmente melhorar o time, eu acho que vale a pena. Agora, você tem que ter uma boa ideia, né? Não é só trazer por trazer um técnico, e teria que ser um técnico, não diria melhor que ele, mas pelo menos no mesmo nível, né? Dos nomes especulados, hein, gente? Especulados. Você acha que são bons nomes? Começando com uma informação que até o Sérgio Loredo, nosso parceiro, né, acabou trazendo hoje, que foi especulado o Alex, e até perguntaram para a gente, né, sobre o Alex, a gente vai tratar sobre isso. Mas a informação que eu tenho, e que o Loredo até postou hoje, é de que o próprio profissional disse que ainda não teve nenhum contato, enfim. E o Alex, ele vai começar a sua carreira agora, né, profissional. Ele só trabalhou em base. Não sei se para o patamar assim ou para o que o Bragantino deseja em 2023 é o bom nome. Aí falou-se também do Thiago Nunes, que seria uma das opções, e a torcida ventilou mais, né? Isso não é nenhuma informação, mas a torcida ventilou o nome do Cudê também, que está saindo do Celta, né? O Carlos Carvalhal, inclusive, que vai assumir o time espanhol, mas do Cudê também, né? Que ficou conhecido aqui no Brasil pelo trampo lá no Inter. Esses nomes te agradam, Rodrigo? São técnicos interessantes. Eu acho que o Alex ainda está muito no começo, né? Porque ele só tem uma temporada e meia, se eu não me engano, no São Paulo, no Sub-20, né? Também são jovens, mas é muito pouco, assim, eu não sei o quanto ele evoluiu, o quanto ele está pronto para pegar um time de Série A. Tudo bem que no caso do Bragantino talvez seja até mais tranquilo para ele do que outros clubes, né? Sei lá, se ele chegasse e pegasse um time mais instável no dia a dia, ou até um próprio time que ele já tenha jogado, sei lá. É que os times que ele jogou, acho que nenhum deles vai querer ele no momento, talvez no máximo Curitiba, né? Porque de resto, eu acho que teria que ser assim, sei lá, ele chega no Curitiba, daí ele pega, vai ser um ambiente talvez um pouco mais complicado. O Bragantino ele teria mais tempo para pensar nas coisas, né? Como seria o caso bem parecido com a Rosana Augusto, né? Que ela treinou um tempinho no Atlético Paranaense, veio para o Bragantino. A chegada dele seria parecida, né? Um jogador que teve uma carreira boa, a Rosana também teve uma carreira interessante, daí chega, vai começando, mas talvez tivesse alguns problemas por ser muito jovem ainda, né? Então talvez fosse interessante pegar um cara mais experiente. E talvez aí, nesse caso, seria talvez até mais fácil pegar o Fábio Matias, que já está ali, né? Já está no dia a dia, tem tanta experiência no profissional quanto tem o Alex, né? Talvez, no caso, até mais, né? E na base muito mais. Então, acho que talvez faria até mais sentido. Agora, o Fábio, não, o Thiago Nunes é um cara que, assim, faz um tempo que ele não faz um bom trabalho, mas ele já fez trabalhos interessantes. Talvez tenha um cara que tem uma cara meio Red Bull. O Cudê eu já não sei se tem tanto cara Red Bull, né? Queria um cara que tem um jogo, às vezes, um pouco mais direto do que talvez a Red Bull goste. E eu não sei como é que ele seria com jovens, né? Eu não sei como é que funcionaria essa questão dele com jovens. Então, eu já não sei se combina tanto. O Carlos Carvalhal, que ia assumir no lugar dele, tem mais a cara da Red Bull. Só que, claro, ele acabou de assumir o Celta, então ele não vai sair, né? Então tá aí, né, as considerações aí sobre o destino do Bragantino, quanto a jogadores e também comando técnico. Bom, Rodrigo, o Bragantino que está na 13ª colocação, né, com o término desta 35ª rodada, possui 44 pontos
O Goiás, que é o 14º, e aí a zona de classificação, a Sul-Americana, vai até a 14ª colocação. O Goiás tem 43 e o Curitiba, que é o 15º, tem 38. Se ganhar o Curitiba na rodada, encosta, né? Mas não passa, encosta. Lembrando que vai pegar o Flamengo, mesmo em casa, no Couto Pereira vai pegar o Flamengo nessa 36ª rodada. O Bragantino vai pegar o América Mineiro em casa. Uma vitória, chegando ali aos 47 pontos, praticamente garantiria o Bragantino na Copa Sul-Americana, né, Rodrigo? Acho que no fim das contas, pelo que foi a temporada, sai no lucro o Bragantino, né? O objetivo era pegar a Libertadores, né? Era no Brasileiro ficar na Libertadores, ir melhor na própria Libertadores que jogou e ir um pouquinho melhor também na Copa do Brasil do que foi. Nada disso deu certo, então agora no restante da temporada o foco ficou pelo menos se manter e tentar uma vaga na Sul-Americana. Parece que vai ser o caso, né? Porque hoje o time que o Bragantino mira é o Curitiba, que é o 15º. O máximo que o Curitiba chega são 47 pontos. E o Bragantino, como tem 44, falta 3 para 47. Então, para o Bragantino são 3 jogos, e o Bragantino tem 3 jogos para vencer um deles e chegar a 47 pontos. 47 ainda não é 100%, porque o Curitiba, se ganhar todos os jogos, ele tem mais vitórias que o Bragantino teria. Só que o saldo do Bragantino é 0 e o saldo do Curitiba é menos 21. Então o Curitiba também teria que tirar 21 gols de saldo do Bragantino, que se o Bragantino ganhar por 1-0 ou por 2, ainda vai aumentar mais um, né? Claro que o do Curitiba também vai. Então, assim, meio que ganhou um desses 3 jogos que faltam, o Bragantino está classificado para a Série A do ano que vem, para a Série A não, para a Sul-Americana. E eu acho que o jogo mais fácil para o Bragantino ganhar, entre aspas, né, seria o América, por mais que o América venha de vitória para o Inter. É um jogo que o Bragantino faz em casa, porque depois vai pegar o Fortaleza fora, que é um time que ainda briga por Libertadores, e depois vai pegar o Fluminense em casa, que o Fluminense tem um time mais forte que o América. Então, eu acho que o jogo para o Bragantino tentar essa classificação é contra o América. Tentar não, né? Garantir. Libertadores eu já acho muito difícil, porque o primeiro dentro é o São Paulo, que já tem 51 pontos. E assim, o Bragantino tem ainda 5 times para passar, né? Então acho que Libertadores não vai dar, não. Teria que ganhar os jogos e torcer para o São Paulo perder os jogos, né? E outros E times, o né? São Porque estão Paulo 5 no meio do caminho. é complicado, complicado. O São Paulo vai ter um jogo difícil, né, contra o Fluminense nessa próxima rodada. Mas é muito difícil o Bragantino conseguir Libertadores. Acho que vai ficar mesmo com a Copa Sul-Americana. Bom, saindo um pouco do assunto, né, voltando a falar algum outro destaque sobre a partida em si, Rodrigo, contra o Avaí, a vitória por 2-1? Acho que não, acho que era um jogo contra um time da parte de baixo da tabela. O Bragantino, apesar de estar jogando fora de casa, precisava ganhar para ficar na Sul-Americana, né, como a gente imagina, e conseguiu, né? Acho que no fim o objetivo foi concluído nesse duelo lá em Florianópolis. O Barbieri que voltou a ter o Johan no meio campo ali, né? Ele trocou, ele estava jogando com o Jadson e com o Raul, ele acabou trocando, né? E também preferiu o Carlos Eduardo ali no ataque. Tá difícil, né? O Carlos Eduardo ele não tem conseguido desempenhar no Bragantino, não. Para essa próxima partida ele tem a volta do Popó, que estava suspenso, acho que volta a ser titular já. Ele teve o Gabriel Novaes entrando também, mas não entra como centroavante. Eu acho que o Barbieri já meio que deixou claro pelas escalações que não pensa no Gabriel Novaes como centroavante. E o Alejandro deve voltar a ficar à disposição. A não ser que ele surpreenda e coloque o Jean Hurtado como titular, né? O Jean que acabou entrando nessa partida, mas com dificuldades também. Mas são 2 pontos aí de mudanças que o Barbieri fez na equipe. Aliás, o Alejandro está na lista, acabou de chegar a lista, e o Alejandro é um dos relacionados. Tem o Passa Alejandro, aí então tem pra o gente Popó. a lista. Então. E o Popó, acho que, eu não sei quanto o Alejandro chega pronto para esse jogo, né? Porque ele era o titular até ele acabar saindo do time machucado, né? Então, talvez, se ele tiver condição legal de jogar, sei lá, pelo menos uns 70, 80 minutos, acho que ele é capaz de começar jogando e depois entra o Popó, ou então joga o Popó. Acho que os dois, pela temporada e pelo momento, são os caras que têm rendido melhor ali na posição de 9, né? Porque o Carlos Eduardo não marcou nenhum gol como 9 e o Hurtado também, né? Acho que nessa temporada, eu não lembro qual foi a última vez que ele fez um bom jogo e principalmente que ele marcou um gol. Eu já não lembro mais porque faz tempo e faz tempo que ele
faz bons jogos. Bom, e nessa semana, né, tivemos aí sorteios, realização de sorteios quanto às competições do início do ano. Tanto a Copa São Paulo, que é a primeira, né, de 2 a 25 de janeiro, termina na data de aniversário da capital paulista. E o Bragantino caiu no grupo 20, grupo do Lemense. Então a sede será lá em Leme. Lemense, para quem não sabe, né, a gente é aqui da região Bragantina, que engloba inclusive a Atibaia. O Lemense é o Esporte Clube Atibaia em uma nova roupagem em outra cidade, né? Com o emblemático cartola do futebol aqui da região, que é o Alexandre, né? Então, o Bragantino vai jogar lá em Leme, é um campo um tanto quanto ruim, mas na Copa São Paulo isso é, de certa forma, normal, né? Aí tem o Maringá do Paraná e tem também aí o ABC de Natal. Esses são os times no grupo do Bragantino. Um trabalho legal do Arthur Itiro, né, Rodrigo? E nós já conversamos com ele, inclusive, aqui no canal. Sim, o Atibaia roubou, entre aspas, a tradição do antigo Leme, né, do Lemense, botou de escudo e fingiu que é o antigo Lemense para o pessoal de lá e para que é só o time que abandonou Atibaia, que, segundo o presidente, é uma cidade que gosta de morango e gosta de flores, e ele não gosta de flores, e Atibaia não gosta de futebol, segundo ele próprio, né? Mas no caso do Bragantino, acho que ele tem um time interessante, né? Ele tentava jogar como Red Bull Bragantino B, a Red Bull Bragantino nessa competição, e depois tentar jogar como Red Bull Bragantino B o Campeonato Paulista. Não sei se ele vai conseguir, mas no caso dessa competição, acho que a tendência é que passe de fase e depois vai depender de quem pega nas oitavas para ver se pode ir um pouco mais longe. Acho que a base do Bragantino ainda não é forte o suficiente para brigar por títulos, então a expectativa é, sei lá, tentar pegar umas quartas de final, dependendo da tabela que pegar. Porque dependendo de como é que pega a tabela daí para frente, pode cair fora no primeiro jogo da próxima fase, que foi o que aconteceu na última temporada, quando perdeu do Cruzeiro. Bom, e tivemos também, né, já que a gente está falando de base, rapidamente, né, uma notícia que eu li até agora aqui, é que o Fábio Matias, ele contribuiu novamente lá no CBF Academy, né, que é um curso da CBF para técnicos que estão tirando a licença B. E o Fábio Matias, que é o técnico do 23 do Bragantino, ele participou dando aulas lá, né, para 50 participantes. Então mostra também a qualificação desse profissional que já fez uma mudança muito grande, né, na categoria de base do Bragantino, principalmente na equipe sub-23. Então, parabéns aí ao Fábio, que é muito gente boa, por sinal também o técnico do sub-23 do Massa Bruta. Bom, agora vamos falar do Profi. Antes até de trazer a lista de relacionados e falar um pouco sobre o duelo deste sábado contra o América, mas o time profissional do Bragantino conheceu o seu grupo no Campeonato Paulista. O Bragantino caiu no grupo A, que tem como cabeça de chave o Santos. Aí vem o Bragantino, tem a Inter de Limeira e o Botafogo de Ribeirão Preto. Cara, o Bragantino caiu num grupo legal, né? Porque dentre os cabeças de chave, né, o Santos, teoricamente, atualmente, até porque vai ter a janela, enfim, tudo mais, mas atualmente é um time que o Bragantino consegue brigar de igual para igual e talvez se classificar ali em primeiro e decidir em Bragança, ou seja lá onde for, né? Mas legal, né, Rodrigo? O que você achou? Eu até conversei com o Anderson Marques, né? O Anderson Marques, que é auxiliar do Barbieri. Ele é auxiliar da casa, então ele deu para conversar porque ele vai continuar no ano que vem. Mas o Marques falou que a comissão, enfim, o clube avaliou de maneira bem positiva esse sorteio realizado pela federação. Lembrando que o Bragantino, o máximo que ele chega é pote 2, né? Porque o pote 1 são os times que têm mais títulos. E aí não dá para ninguém nem chegar perto, né, do Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Então eles vão ser sempre os cabeças de chave quando tiver esse tipo de regulamento. E o Bragantino podia pegar um desses quatro de qualquer jeito. Pegou o Santos, mesmo time do ano passado. E lembrando que ano passado o Santos não classificou, né? Então o Bragantino jogou contra os Santo André, não foi nem contra o próprio Santos. Então acho que ficou numa situação confortável para o Bragantino, que, de novo, pode fazer uma boa campanha, classificar em primeiro, como classifica quase todo ano em primeiro no estadual, só que está tendo um pouco de dificuldade, principalmente na fase de mata-mata, né? Esse ano, vamos ver se esse ano que vem, né? Vamos ver como é que o time disputa essa fase da competição. Tá certo. Bom, é, antes de falar do jogo, Rodrigo, a gente tem pergunta aí também, né? Dos nossos acompanhantes aqui do canal. O Gabriel Fontes mandou para a gente uma pergunta, que é: qual foi para vocês o maior ponto positivo do ano? Para mim foi a evolução do trabalho na base.
Mas, na opinião de vocês, por que os meninos de destaque foram tão pouco utilizados pelo Barbieri? Será que podemos perder promessas como Bruninho sem vê-lo jogar? Um grande abraço. Essa pergunta é do Gabriel Então, e vai, começa aí. tá certo, foi mal, Rodrigo, te interrompi, mas então, é o que a gente já estava falando aqui, né? Eu dei a minha opinião já referente ao Miguel, ao Bruninho, ao próprio Guilherme Santos. Eu fico nessa dúvida também, eu até já tentei apurar, questionar quanto à permanência do próprio Guilherme, né? O Guilherme está emprestado agora até o final do ano ao Bragantino. E foi um cara que chamou a atenção no Sub-23. Eu acho que da última competição de base que o Braga disputou, ele foi melhor, assim. Não recebe oportunidade. Então, eu acho que o Braga peca um pouco nesse sentido. Talvez o Campeonato Paulista ele dê para fazer isso com mais tranquilidade, né? No Campeonato Paulista do que no Campeonato Brasileiro, principalmente na situação que o Bragantino está. Eu acho que essa seria uma justificativa que até é ok, na minha opinião, né? Porque geral, realmente jogar a galera meio que na fogueira, assim, né? Nesse momento, talvez atrapalharia mais o rendimento e desenvolvimento deles do que ajudaria. Talvez o Campeonato Paulista é um campeonato que dê para fazer isso de uma maneira mais tranquila, Rodrigo. Eu acho que agora, falando em pontos positivos da temporada, acho que são dois os principais. Primeiro é fazer a base, ter mais estrutura, com o CT, né, que realmente agora está saindo, e mais profissionais, né, profissionais que têm mais a ver com a área, que funcionem, que possam trazer mais coisas pro time, né, e acho que funcionou de certa forma, né, o time do Sub-20 teve resultados, o Sub-23 principalmente, não ganhou a competição que disputou, mas eu acho que vale, porque o que vale é o desempenho, e o desempenho foi bom, né? Deu para ver jogadores interessantes. Realmente, não está usando muito eles no time principal. Acho que esse é um problema ainda, e acho que é algo que o Bragantino precisa fazer de forma mais natural, tem que ficar mais natural subir os jogadores da base para o time profissional, coisa que hoje acho que o São Paulo, o Flamengo e o Palmeiras são os times que, junto com o Santos, né, melhor conseguem fazer isso, né? O Palmeiras agora está mostrando com o Endrick como conseguiu colocar ele no time e ele já está sendo um jogador importante. O Flamengo também com o João Gomes e um outro atleta, o São Paulo também, são times que conseguiram, de certa forma, revelar os jogadores e conseguir utilizar ele no time principal também, né? Que não adianta só você revelar e também você não conseguir usar ele no time principal, coisa que o Bragantino precisa, acho que, fazer mais. E um outro ponto que acho que ficou importante, por mais que o time tenha ido mal, é que realmente eles apostam no que eles apostam, né? O Bragantino estava numa temporada ruim, mas não mudou de ideia para trazer jogador mais velho, não demitiu o técnico nos momentos ruins que ele teve. Então, assim, dá para a gente garantir, quase que na maioria das vezes, que o time do Bragantino tem uma ideia a longo prazo e aposta muito bem nela. Acho que nem sempre vai funcionar o planejamento a curto prazo, mas o clube sempre pensa a longo prazo e aposta nisso, né? Deu para provar esse ano que eles realmente têm essa ideia na cabeça e vão seguir ela. É, isso é legal mesmo, né? O Bragantino ter essa ideia de pensar mais à frente. Eu acho que a base ela vai ser mais aproveitada também, até por conta da proximidade, dessa integração com a construção, né? Do CT, eu acho que vai auxiliar muito nesse sentido. É um clube que está no começo, né? Da sua história. Assim, o Clube Atlético Bragantino tem uma história tremenda, né? Mas é um novo clube, mudou totalmente, assim. Então é um começo de história, realmente. Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo em algumas questões. Bom, falando desse jogo contra o América Mineiro, eu acho que pouca coisa vai mudar na escalação, né, Rodrigo? Eu acho que somente a entrada do Eric Popó mesmo. A lista de relacionados saiu agora, inclusive, né, no momento que estamos gravando, no início da tarde dessa sexta-feira. O goleiro é o Cleiton e o Lucão, aí Douglas Mendes, Kevin Lomônaco, Léo Real e Natan são os zagueiros. Os meio-campistas, Johan, o Jadson Silva, o Lucas Evangelista, o Miguel Natan Camargo e o Raul. Os atacantes, Alejandro, Arthur, Carlos Eduardo, Gabriel Novaes, Elinho, Sorriso, Wellington e o Eric Popó. O Andres, Hurtado, o Ramires, o Ortiz e o Prachetes continuam no departamento médico. E a grande novidade é o retorno do Alejandro, mas ele deve começar no banco de reservas, né? Passou por um processo aí de recuperação de lesão, estava num período de transição e deve começar no banco, sendo assim o time de Cleiton, Aderlan, Kevin no Mônaco e o Natan, aí o Luan Cândido pela esquerda, o Raul de primeiro volante, segundo volante Lucas Evangelista, o Johan completando o trio de meio campo mais à frente, aí manda a equipe,
Aí o ataque com o Arthur, o Elinho e o Eric Popó. Esse é o time do Bragantino que deve entrar em campo. Rodrigo, expectativa para esse jogo com o América. A América é um time que vem de um resultado muito bom, né? Ganhou do Inter e, e deu o título pro Palmeiras, né? Porque esse foi o jogo que acabou sendo o jogo do título, né? Então, a América tá numa... Assim, a América tá numa temporada um pouco oscilante, mas é um time interessante, que vai dar um certo trabalho pro Bragantino. Tinha o Pedrinho que estava jogando bem lá, agora não tem mais. Então, eu acho que tem tudo para ser um jogo interessante, mas acho que dos três jogos que o Bragantino tem por fazer, esse é o mais acessível para o Bragantino vencer. Então, acho que ele precisa trabalhar bem para isso, para poder garantir a vaga na Sul-Americana do ano que vem. Porque lembra que eu falei, 47 pontos é praticamente classificado para a próxima Sul-Americana. É isso então, Rodrigo. Grande abraço para você. A gente se encontra no estádio, na Bia Bichedi e também aqui no DP Channel mais à frente para gravar mais vídeos para falar bastante do Bragantino, que a gente gosta bastante. Valeu, Rodrigo. Valeu, até o próximo giro aí com vocês. Tá certo. Obrigado a você que acompanhou até o final. Nos siga em nossas redes sociais. Agradecer aqui por último também a Oregon Estacionamentos, que sempre está com a gente, fortalecendo aí também a manutenção do nosso canal, do DP Channel. Obrigado a Oregon Estacionamentos e até a próxima. Valeu a todo mundo. Paz no coração. Tamo junto.